professora, você acha que a literatura está enfraquecendo? Aí eu não respondi. Eu falei, você vai perguntar para a Lucy hoje, né? Para a gente ver. E você acabou de rasgar tudo. E nós entendemos, realmente. Eu acho que a literatura, ela salva, ela cura. Para mim, é terapia. É terapia. As palavras, é o sentir, o lirismo e tudo mais, né? Na minha opinião. Mas e na tua? O que você acha dessa moçada digital? Como que você vê eles? Eles não conhecem o que nós conhecemos. E o de que nós devemos continuar mostrando o antes e nos atualizando, ou não, ficamos só com a história? Qual que é a tua opinião acerca de como professora, como escritora, como mãe, como mulher, enfim, né? No todo, tá? Aproveitando a pergunta do João. Obrigada. Então, Ana, olha, essa colocação, a colocação do João, né, e agora como você complementa isso, tem uma complexidade muito grande. A gente poderia ficar aqui semanas conversando, porque a gente tem que pensar, não é, que da mesma maneira que nós, não é, nós passamos do todo, lembrem-se lá como era no século XIX, né? A gente teve a chamada Revolução Industrial. Isso mudou totalmente o eixo social, né? Nós tínhamos sociedades rurais, as pessoas, né, eram fazendeiros e viviam em torno da produção agrícola. De repente, as cidades foram sendo cada vez, né, crescendo mais e há um deslocamento chamado êxodo rural. As pessoas abandonam essa vida e já no início do século XX nós tínhamos estruturas muito diferentes, as cidades vão inchar, não é? As cidades vão crescer cada vez mais, e houve uma mudança de eixo. Então, aí a gente passa para uma sociedade de produção em massa, não é? E aí o homem, ele passou muitas décadas meio perdido, sem saber como fazer. E isso está acontecendo de novo. Não é? Essa geração toda, também, eu sempre falo, eu tenho 56 anos, eu tenho um pé no analógico e um pé no digital. E a minha geração tem que, tem que se virar com isso, que são duas realidades que são contrastantes, não são opostas, mas elas são muito contrastantes, não é? Não são antagônicas, mas são contrastantes. No entanto, nós temos que entender, e esse conselho não é bem um conselho, porque isso é de domínio público, né, gente? Mas isso é uma pequena fórmula que a gente deve carregar para a vida, para tudo. E aí, inclusive, também para esse momento tão é meio dramático, né? Porque a gente vê gerações assim se relacionando com o digital numa proporção que nos é estranha. Eu já vou chegar lá em detalhe. Mas o conselho que eu poderia dizer é que, para tudo na vida, a gente tem que pensar no equilíbrio. E se você, ó, eu vou pensar numa balança. Se você bota muito peso de um lado, ela fica em desequilíbrio, não é? Para a balança ficar retinha, você tem que ter essa noção, qual é o centro daquilo, está bem equilibrado, ele está no meio. E a gente tem que usar isso, não é? Como eu disse, para tudo na vida, mas também, né, como é que nós aplicamos isso para o meio digital? Tem um ditado bem antigo que fala: nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, gente, com o mundo digital, que pode ser fascinante, pode ser, não é assim, maravilhoso, nos abrir milhões de portas, né? Como a gente fala, abrir milhões de janelas. A gente pode, é maravilhoso, nos dá acesso a muita coisa boa. Agora, se você ficar refém e aí a tua balancinha, né, vai ficar em desequilíbrio. Se você apostar tudo só no mundo digital e parar de olhar a outra realidade, não é? Se você se perder nessa coisa assim, tipo, se você não conversar com as pessoas, se você não tiver amigos, a não ser os seus amigos virtuais, claro que agora a gente está passando por uma pandemia, né? E isso é diferente. Mas eu quero dizer assim, se a gente
ficar imerso, né, mergulhado exclusivamente na realidade digital, você vai se alienar. E isso é muito triste, né? Você passar a tua vida daqui para frente sem conversar, sem sentir, sem trocar experiências, sem se emocionar com ninguém, com nada, porque você está só na telinha do teu celular. Então é assim, gente, aproveitem, vocês que são jovens, aproveitem que vocês já nasceram dentro desse mundo digital e vocês têm que ser muito espertos. Para que a gente usa a inteligência? Para desenvolver uma sensibilidade, um discernimento. O que é que pode me interessar? Ah, eu vou estudar, vou ver uma coisa bacana, eu vou me inteirar de coisas que realmente podem promover o meu crescimento, ou eu vou ficar só no TikTok, ou assim, vou só ficar perdendo tempo com joguinho, vou me alienar. Pense se vocês querem ser alienados. O que significa ser alienado? Vocês querem perder a oportunidade de viver a vida? Vocês querem não é, sentir como é a vida de fato e deixar que uma outra realidade, que é uma coisa artificial, né? Essa ideia da inteligência artificial, vocês querem ficar reféns de uma outra realidade? A escolha está aí. Se existe a possibilidade de um caminho do meio, usem. Sejam espertos, tenham sensibilidade. Poxa, vocês são escritores, vocês, né, têm esse diferencial. Tem que frequentar a realidade virtual para poder absorver o que for bom. Mas vocês já são grandinhos para saber o que não é bom. Porque a realidade virtual ela é sedutora. Quando você vê, tem um aplicativo, até outro dia estava comentando sobre isso, tem aplicativos que mostram quanto tempo você fica no WhatsApp, quanto tempo você gasta no Insta, quanto tempo isso, quanto tempo. Aí passam-se horas. E daí hoje, o que caracteriza o nosso mundo contemporâneo é que a gente não tem tempo para nada. E é meio patético isso, é meio absurdo, né? A gente reclama que não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para ligar para alguém, falar com a pessoa, não pode ler, a gente não pode. Não é? A gente está sempre correndo, mas para onde? Não é? A gente está fazendo o quê? Cuidado, porque às vezes a gente está só ali na telinha, se iludindo, perdendo esse tempo. E a vida é muito preciosa para a gente desperdiçar. Quantas descobertas reais, profundas, a gente deixa de fazer? Às vezes, um bom papo, às vezes você falar, olha, eu quero ler esse livro, tá difícil aqui no começo passar as 5 primeiras páginas, mas daqui a pouco você está lá na história, e aquilo, você fala, nossa, essa experiência é real, essa experiência é profunda. Porque se a gente vai. A escolha é de vocês, todos nós temos esse livre-arbítrio, não é? Mas olha, como eu, não é? Até assim, com esse pé no analógico e com o pé no digital, eu posso atestar assim para vocês, cuidado, porque as experiências, né, essa coisa sedutora da internet, ela opera um esvaziamento. E pensem,